Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Quão bom nós estarmos aqui, louvando a Deus, engrandecendo a Deus neste culto de quarta-feira. Vamos agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus por todas as pessoas que passaram na sua vida? Você já agradeceu a Deus por todas as pessoas que estão passando pela sua vida? Aquelas pessoas que, no nosso conceito, são pessoas boas, aquelas pessoas que, no nosso conceito, são pessoas ruins ou más, mas entendam que todas elas são pecadoras, assim como eu e você. Mas o que nós devemos fazer, nós devemos agradecer a Deus pela vida delas, porque nós estamos aprendendo através da vida delas. Nós precisamos entender que foi Deus que colocou ela nas nossas vidas, ou para nos abençoar, ou para nós abençoarmos elas. Vamos agradecer a Deus pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão próximos a nós, as pessoas que estão trabalhando conosco, as pessoas da nossa igreja. Precisamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, as pessoas que moram conosco. Precisamos dar graças a Deus. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por este culto que o Senhor reservou para nós, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo a sua palavra aqui, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, ó Deus. Deus, eu venho te agradecer pelas pessoas que passaram pela minha vida, pelas pessoas que estão passando pela minha vida, e agradecer também pelas pessoas que passarão. Deus, que eu tenha um coração grato, Deus, por tudo que tem acontecido na minha vida. Que essa seja a nossa oração, Deus. Que possamos ter o coração grato. E possamos pedir ao Senhor para que entendamos por que essas pessoas fazem parte do nosso ciclo, porque elas estão convivendo conosco. Possamos entender, possamos buscar em Ti, ó Deus, entendimento, mas acima de tudo possamos ter o coração grato, porque algo o Senhor está querendo nos ensinar com essas pessoas. Possamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito bom ter pessoas ao nosso redor, e eu fui bem enfático, porque às vezes nós reclamamos bastante, porque aquela pessoa quer a minha amizade, porque ela está próxima a mim. Mas você já agradeceu a Deus pela vida dela? Ela está próxima a você? Deus tem um propósito para a sua vida com essas pessoas, ou para você abençoá-las, ou para você ser abençoado. Tenha um coração grato a Deus. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. O tema de hoje é memorizando a palavra de Deus. É um assunto bem interessante, na qual o livro, dando seguimento, Disciplinas Espirituais, nesse capítulo 3, ele vem ser bem enfático com relação à memorização da palavra de Deus. E ele vem dar continuidade àquilo que ele falou no capítulo 2, onde houve a tentação de Jesus. E algo tão interessante, Jesus tinha tanto contato com as Escrituras, que quando ele foi indagado pelo próprio diabo, ele respondeu à altura. Para ter uma resposta a essa altura, irmãos, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Nós precisamos lê-la. Nós precisamos estar lendo ela diariamente. Algo interessante que o livro vem mencionar também, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, bem ao começar o seu capítulo 3, ele conta uma história bem interessante. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. 2 irmãos andavam pelas terras extensas e cobertas de bosques de seu pai, quando encontraram uma jovem árvore carregada de frutos. Ambos se decidiram com aqueles frutos tanto quanto desejaram. Ambos se deliciaram
corrigindo, com aqueles frutos, tanto quanto desejaram. Quando decidiram voltar, um homem juntou todos os frutos restantes e levou-os consigo para casa. Seu irmão, contudo, levou a árvore toda e plantou em sua propriedade. A árvore floresceu, produzindo regularmente fartas colheitas, de modo que o segundo irmão sempre tinha frutas, quando o primeiro não tinha nenhuma. O primeiro levou só as frutas, o segundo levou a árvore. A Bíblia é como a árvore que produz fruto dessa história. Simplesmente ouvir a palavra de Deus é ser como o primeiro irmão. Você pode colher muito fruto daquilo que ouvir e até levar para casa o suficiente para alimentá-lo por alguns dias. Mas a longo prazo, isso não se compara a ter sua própria árvore. Irmãos, esse texto, essa história, o que vem para refletir para nós nessa introdução de que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, é muito importante. Assistir cultos, muito importante. Amém. Mas nós temos a palavra de Deus conosco, graças a Deus. Se não impressa nos celulares, nossos computadores, nós temos acesso à palavra. É muito importante, irmãos, quando o pastor estiver à frente, ou nessa oportunidade que eu tenho hoje, de trazer uma reflexão, e eu passar para os irmãos o texto, seria importante que os irmãos abrissem lá e confrontassem. Será que ele está lendo esse texto de fato? Porque nós temos acesso à palavra. E é muito importante. E nesse capítulo desse livro, ele é bem enfático na memorização do texto bíblico. E os dois textos que eu vou passar para os irmãos é um texto muito conhecido. Quando eu falar para os irmãos já vão saber do que eu vou falar. Já vão associar ao texto, porque é um texto muito conhecido. Pensando sobre esse assunto, gostaria de deixar dois textos com os irmãos, como eu já havia dito. Agora, colocando em prática, quando eu disser esses dois textos, os irmãos já saberão do que se trata, sendo um pouco redundante. Mas, abra sua Bíblia no Salmo, capítulo 1. É interessante que tem até um cântico com este salmo. Salmo capítulo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O versículo que eu quero deixar para os irmãos nessa reflexão, um dos versículos nessa primeira parte, é o versículo 2, que ele diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que ele está querendo dizer aqui? A lei do Senhor é a palavra dele, a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar nela de dia, de noite. Quando nós formos indagados, nós formos questionados, ou estivermos numa conversa, a palavra do Senhor vai sair naturalmente das nossas bocas. E é isso que o Senhor quer para nós. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, a palavra do Senhor é rica, é muito rica. Quando nós começamos a ler,
começamos a ler. Quando você menos imagina, você já passou bastante tempo lendo, porque é algo que vai edificar as nossas vidas. E é o que Deus quer para nós nessa noite, nessa reflexão. Quando nós lemos, quando o pastor ele mencionar algum texto, automaticamente o irmão já vai ter memorizado. Ele vai falar de tal assunto. Ele vai falar sobre determinado personagem. Bom, está situado naquele local, história, tempo. Tudo isso vai estar na mente dos irmãos. Por quê? Porque nós estamos meditando na palavra dele dia e noite. Isso vai tornar natural para nós. Não quando alguém pedir para nós abrirmos a Bíblia, nós tivemos dificuldade para achar o texto, ou o livro, ou o versículo. Então, é isso que eu queria trazer para nós nessa noite. E mais um texto que eu queria deixar para os irmãos também, para finalizar esta reflexão, se encontra em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Os irmãos também já conhecem. Salmos, capítulo 119, versículo 105, e diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, imagine você que está num carro habilitado, está dirigindo à noite e o farol se apaga. Você consegue chegar em algum lugar? Eu espero que você não faça essa experiência. Mas você consegue se imaginar dirigindo à noite sem os faróis acesos? Eu creio que não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, os nossos caminhos precisam ser iluminados pela palavra do Senhor. Os nossos caminhos precisam ser iluminados para sabermos onde nós estamos andando, onde nós estamos pisando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho que buscar na palavra do Senhor. Eu tenho que me aprofundar na palavra do Senhor. E aqui nesse capítulo 3, ele fala sobre meditação, memorização da palavra do Senhor. Quando nós temos costume, o cotidiano de estar lendo a palavra do Senhor, a nossa conversa é diferente, o nosso comportamento é diferente, a nossa oração é diferente, porque a palavra de Deus estará em tudo que nós estivermos falando. Irmãos, é algo que nós precisamos pensar. Será que nos nossos caminhos estão sendo iluminados pelo Senhor? Onde nós estamos andando, será que Deus está iluminando nosso caminho? Ou nós mesmos achamos que estamos iluminando, achamos que estamos indo para onde Deus quer que nós andemos? Precisamos pedir a Deus em oração, lendo a palavra de Deus, para que os nossos caminhos sejam iluminados por Ele. Para que nossos caminhos sejam trilhados por Ele. Então a reflexão que nós fazemos nessa noite é: Deus, eu preciso ler mais a sua palavra. Eu preciso ter um contato maior com a sua palavra, Deus. Eu preciso. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Eu preciso ter um contato maior. Relembrando ali na tentação, o texto bíblico ele é bem claro quando quando a pessoa ela grita ou quando a pessoa ela é mansa. E ele é o Senhor Jesus ele é bem tranquilo em suas palavras. Só no final que ele pede para o diabo se afastar dele. Mas essas palavras ele é bem tranquilo, bem seguro no que ele está falando. Essa segurança só tendo um contato maior com a palavra do Senhor. É isso que eu queria deixar com os irmãos nessa noite, sobre memorizando a palavra de Deus. Nós precisamos ter um contato com a palavra. Serei bem repetitivo, bem redundante com relação a isso, mas é o que nós precisamos.
é o que Deus tem colocado ao meu coração para estar passando para os irmãos. E eu volto a dizer, agradeça a Deus pelas pessoas que estão com os irmãos. Agradeça a Deus, não reclame, mas ore a Deus. Deus, por que elas estão ao meu redor? Por que elas estão comigo? Busque na palavra do Senhor e Ele estará te dando resposta. Amém? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima quarta-feira, uma próxima oportunidade. E também quero agradecer pelas orações dos irmãos. Eu tenho sido muito abençoado com a sua oração. E já deixando bem claro que eu tenho sido muito abençoado com a sua oração, eu peço que os irmãos orem pelos outros também. Assim como eu tenho recebido muitas bênçãos. Bênçãos sem medidas mesmo. Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, agradeça a Deus. Ore pelos outros irmãos também. Assim como eu creio que os irmãos têm orado por mim. Porque eu tenho passado por muitos livramentos. Então, agradeça a Deus pelas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e até numa próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.